né? Nessa época, a Igreja Católica ela estava tomando terra do pessoal e criando aí seu império da sua forma que bem entendia. A Igreja Católica ela chegou ao ponto de vender terreno no céu. Então ela criou uma tipologia, ideologia própria, né? Ao qual nós vamos ver isso mais para frente, aonde ela dizia que se o cidadão desse a sua pedaço de terra, a sua fazenda aqui na terra, eles passavam a escritura de um pedaço de terra lá no céu. Então já deixava escriturado, o cidadão morreu, já ia ter essa parte lá no céu, né, desse terreno quando morresse. Porque na verdade é uma blasfêmia, né? Não é verdade, é uma pura mentira, um absurdo, né? E o povo leigo daquela época não tinha o conhecimento que tinha hoje, fazia essas transações, dava suas terras e a igreja passava uma escritura lá de um terreno no céu que ela não tinha, né? Jamais. Se colocando aí como Deus no lugar de Deus. E aí com isso começou a se enriquecer, né, poderosamente. E todos que iam contra essas ideias, que não aceitava, que não unia a eles, ia para quê? O tribunal da Inquisição. E lá já havia torturado até a morte, sem piedade, derramação de sangue. Terrível. Só que quando a Igreja Católica estava nessa maior força aí, dominando o mundo, né, com esse poder, alguns países começou a se cansar dessas leis, dessas ditaduras, desse sistema, e começou a se rebeliar. Entre ele a França, né? Quem não já viu falar França revolucionária, a Revolução da França. A França ela se cansou, e aí um general mandado pelo imperador Napoleão Bonaparte, né, prendeu o Papa Pio VI, mandou se render, não se rendeu, prendeu, abateu todo o exército aí da Igreja Católica, que trabalhava através de império, né? E aqueles líderes que estavam ali correndo juntos, seus bispos, né, sacerdote chamado da época aí, se auto-recluiu, né? Não se apresentava ao público até que esse poder temporal aí, imperial, seja devolvido. Então aí, nós vamos estudar isso na frente aí, aonde a Igreja Católica, que é a Igreja Romana, Apocalipse, vamos estudar isso mais na frente, sofreu o golpe, a ferida mortal, vamos estudar isso na frente. Aí, quando é derrotada pelo o exército francês, ela sofre aí a ferida mortal. Bom, vamos para frente, vamos se aprofundar nesse estudo. Aqui eu estou dando uma pincelada aí só para o pessoal entender, né? Questão dos impérios, como tudo começou, né? Uma vez que ela foi ferida, a besta, digamos assim, que eu vou chamar mais na frente, né? O Império Romano, a Igreja Católica, foi ferida nessa época, não se chamava Papa, mas Bispo, né? Ainda era Bispo, mas ia chamava o Papal Pagã, da Idade Média, Era o Papal
pagã da Idade Média, né? Da Idade Média. Então, o que aconteceu? Quando recebeu esse golpe, sumiu, desapareceu. Parecia que o Império Romano, a Igreja Católica, não ia voltar mais nunca, né? E aí nós vamos estudar isso no Apocalipse, né? 42 meses, 1260 anos, a Igreja Católica desapareceu da face da terra. Parecia ferida mortal que não ia voltar, curar, ressuscitar nunca dessa ferida. Desapareceu. A Igreja Católica não se falava nela, que durou 1260 anos aí. Bom, ela começou se apoderar no edito de Justiniano, em 538, e ela foi com esse poder aí mandando em tudo, dominando o mundo até 1798. Foi a queda dela com o golpe mortal com a França revolucionária, aí abateu o exército, prendeu o Papa e aí dominou tudo, Só que aí foi a ferida mortal. Depois desse tempo aí, ela volta a surgir de novo. Parecia que não ia voltar mais. Mas em 1929, Benito Mussolini, através do Tratado de Latrão com reis da Itália e a Santa Sé, assina um tratado aonde devolve a supremacia e o poder papal, que o Papa agora a cura, foi curado, a ferida mortal, a igreja reaparece, ressurge. E aí, só que agora volta como rei. Isso vamos estudar na frente, profecia do Apocalipse. Uma vez que foi curada, ela voltou de novo a dominar o mundo. Começou a dominar o mundo. E aí, a partir dessa época, qualquer rei para ser coroado teria que ter a bênção do Papa e ir lá pôr a coroa na sua cabeça para ser válido aí, a sua coroação, porque o Papa passou a ser rei. Aonde Benito Mussolini, através desse tratado, deu um pedaço de terra na Itália, chamado Vaticano, aonde deu um pedaço de terra de 42 hectares, aonde hoje é a sede da Igreja Católica Apostólica Romana, Através desse tratado, ela ganhou ainda esse presente, conforme aí de recompensa do tempo perdido e o acordo desse tratado aí, onde o Papa passou a ser rei, aonde o império aí, nessa época aí, estava na época do Papa Pio VI. O Papa Pio VI é quem estava no poder aí desse tratado de Latrão aí. É o rei da Itália com a Santa Sé, E aí é aonde tudo começou de novo. O império começou a reinar. Bom, o que acontece o estudo anterior, identificamos um remanescente fiel de Deus sobre símbolo, a mulher vestida de sol. Mais uma luta entre o que? Jesus e o diabo. Levando em conta que o apóstolo Paulo disse que
o instrumento do anticristo se disfarça como apóstolo de quê? De Cristo e ministro da sua justiça. Isso aí está em 2 Tessalonicense, capítulo 2 e versículo 3, versículo 4. Evidentemente, a cristandade tem como grande referência aí o centro das religiões cristãs. Quem é? A Igreja Católica. Cristandade tem como centro das religiões, ou seja, a religião cristã, né? Quem é? A Igreja Católica. Apocalipse 13 revela de quem se trata e dá detalhe da besta aí, ó. Apocalipse 13 revela de quem se trata e dá detalhe da besta. Simbólica, Deus nos dá, simbólica, Deus nos dá, presta atenção, geograficamente, né? Geograficamente, a localização exata da onde a besta está sentada, meu irmão. Deus nos dá. Nós vamos se aprofundar aí nesse estudo, nós vamos aprofundar e vamos a fundo, né? Nas interpretações aí do Apocalipse. Mas vamos lá. Deus nos dá a localização exata e vamos descobrir aí no decorrer desse estudo, meu irmão. Vamos lá. Só um poder recebeu a sede e autoridade de Roma imperial pagã. Esse poder é Roma papal. Só um poder no mundo recebeu aí, né? O poder de Roma imperial pagã temporal, e foi no tempo de Justiniano, né? Justiniano. 538, no ano 538, né? Aí só um poder no mundo recebeu essa autoridade aí. Por quanto tempo teria Roma o poder para perseguir a igreja, né? Quanto Roma teria o poder, por quanto tempo de perseguir a igreja? Apocalipse 3, 5, né? Que Deus, né? Que Deus lhes o poder para continuar por Apocalipse 3, 5. É isso aí. Deu-lhes o poder para continuar aí por 42 meses. Isso aí estamos falando do que já dei uma pincelada lá na frente, né? É quando no edito do Código de Justiniano, em 530, recebeu aí o poder a igreja, que quando estava dominando o mundo, tomando terra, criou até Inquisição, fez tudo isso, recebeu o poder aí para durar por 42 meses, que depois vamos somar. Ezequiel fala que, o quê? Número 14, o livro de Números, capítulo 14, verso 34, fala que um dia para Deus é como um ano. Ezequiel 4:6 fala que um dia para Deus é como um ano também. Então, na profecia, um dia para Deus é como um ano. Então, somando aí 42 meses, vezes 360, dá 1.260 anos, no calendário judaico. Se você seguir o calendário da Igreja Católica, o calendário Gregório, calendário Gregório vai dar alteração, porque foi mudada a lei de Deus, como diz, nós vamos ler isso da frente, como diz que a besta ia mudar a lei de Deus, e foi mudado o calendário
gregórico para o ano de 365 dias. Então, no calendário da Igreja Católica grega, romana, o ano é de 365 dias. Mas no calendário original judaico, o ano da profecia equivalente aí 360 dias. Somando 42 meses, no ano de 360 dá 1260, exatamente quando a profecia se cumpriu. Ela começou a igreja a receber aí, uniu com o Estado, recebeu a supremacia papal temporal imperial, e aonde, quando chegou ali pela França revolucionária, que foi ali ferida em 1798, ela sofreu aí a ferida mortal, que dá o total de 1260 anos, que é o 42 meses na profecia equivalente a um ano, Esse deu para você entender, é só contar, entendeu? 42 meses, somando um dia por anos, somando um ano de 360, vai fechar aí a profecia certinho aí em 1998, aonde o general Béthier dá o golpe da ferida mortal aí na besta, bom? Que é o Império Romano, a igreja pagã papal. Esse deu para entender, Mas depois, se não entendeu bem, eu vou ainda em outros vídeos falar mais sobre isso aí, mais detalhando, lendo o versículo. Agora é uma pincelada aqui, tudo bem? Então vamos lá. Então, 42 meses na profecia representa 260 anos profético, Isso é no calendário judaico. A história demonstra que esses 42 meses proféticos representa 260 anos literais. E começa em 538, no ano 538, quando a vigência do edito do Código de Justiniano, o imperador, quando Roma recebe o poder legal para perseguir e entregar até a morte os cristãos, ao findar dos 1260 anos, vamos ver aí, o que acontece. Vamos ver o que acontece. A supremacia papal durou até 1260 anos. No ano 530, a igreja uniu-se com o Estado. E aí a Igreja Católica Apostólica Romana começou a mandar no mundo e começou a perseguir as pessoas que não pensavam igual a eles. Durante muitos anos, presta atenção, a profecia disse que este poder tem autoridade para agir na terra por quantos anos, meus irmãos? 1260 anos profético. A profecia já dizia que esse poder tinha o poder para agir na terra por 1260 anos profético, E isso vamos ler tanto nas profecias de Daniel, tanto na profecia do Apocalipse,
para frente, vamos aprofundar nesse estudo, porque vamos cavar, né? Agora eu estou dando uma pincelada como tudo iniciou, para você entender o início da igreja até chegar a besta, e vamos na interpretação, não vinda de mim, mas vinda do próprio Deus, porque a profecia da revelação, tanto do Apocalipse como Daniel, homem nenhum consegue interpretar. O próprio Deus interpreta. Se Deus não interpretar, ninguém interpreta. Porque o Senhor foi quem criou a simbologia e Ele mesmo interpreta a simbologia, né? A simbologia. Amém? Então vamos prosseguir, né? Quando termina, se começou em 538, com o edito de Justiniano, termina em 1798. Como eu sei que termina? A autoridade da Igreja Romana. Durante muitos anos, a Igreja Romana começou a mandar no mundo, né? Começou a perseguir aí aqueles que não aceitavam a sua ideia, o seu pensamento, ou seja, a sua vontade ou suas leis. Costume papal. Era torturado e morto. Se não aceitasse ali as ideias, seus costumes, suas leis, era torturado e morto, né? Alguns países ficaram cansados aí dessas torturas, até que veio a revolução aí, como eu disse antes, né? E aí ela perdeu aí sua autoridade papal, né? Perdeu, a igreja perdeu aí sua autoridade papal, né? Na época da invasão francesa, perdeu a sua autoridade papal. Mas vamos lá, Apocalipse 13:3 fala sobre isso. No ano 538 ao ano 1908, o ano 1798, o general Béthier aí foi quem invadiu, né? E arrebentou aí com eles, né? Como eu vinha dizendo isso aí, desde o início, quando eu dei uma pincelada aí. E aí o que acontece? Depois de 260 anos, fez uma ferida mortal papal aí, né? O general aí, Béthier aí, anulou o código de Justiniano, e desapropriou o Papa da Itália, desapropriou o Papa da Itália, tirou os poderes temporal. A ferida foi tão grande e profunda que parecia que esse papado aí, meu irmão, não ia reviver mais. Parecia que não ia reviver mais. E aí, o que acontece? Mais dela, o Papa viu e prendeu aí na verdade, ele prendeu aí o Papa Pio VI, né? Papa Pio VI foi preso, né? Levado para cativeiro, e o seu sucessor, auto-recluiu, ficaram aí reclusos em cativeiro, negando aparecer aí ao público, até que restituísse o poder temporal. Mas no ano 31 começa aí o início da era cristã. A Igreja de Cristo está em plena vitória nessa época, só que a igreja foi totalmente
perseguida do ano 32 até o ano 321, né? Quando a igreja começa a receber muita influência externa e a igreja de Deus estava em Assunção, começou a cair e ficou alguns residentes, pequeno remanescente de 538, né? 538, né? Uma igreja pervertida, né? O Papa se levanta sobre tudo, ele chama a Deus, né? Aqui o que acontece? Nós vamos entrar aqui numa questão, ou talvez mais para frente, que o Papa se levanta tudo que se chama a Deus. Alterou aí o calendário e fez bastante coisa aí que nós vamos seguir para frente, que não parou aí, né? Agora vamos entender sobre o Império Bizantino, que não caiu no período da Idade Média. O Império Grande, que se dividiu o Oriente com o Ocidente, continuou existindo. O Ocidente parou de existir. Ele começou a existir, esse império aí bizantino, né? Quando eu falei a divisão da igreja ortodoxa, ele parou de existir na parte do Ocidente, mas na parte Oriente era onde Justiniano se estabeleceu lá. Justiniano chegou fazendo uma conspiração dos direitos civil do corpo de direito, que era a interpretação das leis em 4 partes do Código, o digesto, que era a interpretação das leis, a novela, que era as novas leis, e ele era chamado de César Soropapismo, a supremacia do tempo temporal num tempo espiritual da Idade Média. Espiritual representa a igreja, né? Espiritual representa um confronto aí com o poder temporal. Ou seja, a igreja espiritual representa uma ameaça aí para a igreja papal temporal. Por quê? Ia contra todas as suas monarquias, né? Não aceitava o Papa como Papa, a imagem de escultura, imperador, rei da época. A igreja primitiva batia de frente. Por isso era os hereges da época, porque não aceitava, como eu disse antes, seus dogma. Esse dogma aí não pode ser questionado, indiscutível. Isso aí era as leis romanas, né? Então, a lei romana era um império cheio de prostituição, aonde Constantino matou sua mãe, sua mulher, seu filho, Nero matou sua mãe, e esses imperador, sua mulher, né? Esses imperador terrível como Calígula, né? Que teve relação com empregada, com animal, com tudo, uma imundice. Esses imperadores, eles, na época que começou a surgir esses imperador, como César Augusto, eles diziam que era um deus, ele era o deus, tinha que ser adorado, entendeu? Por isso foi criando vários deuses nesse meio aí, e eles eram uma seita politeísta, a qual
Cria em tudo que era Deus. Qualquer Deus que apresentasse lá para eles era Deus. Só não aceitava o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Então, o diabo, ele formou esse império aí, esse reino, né, que nós vamos ver na frente, que estava aí e veio dominando o mundo aí, né? Eu fiz todo um estudo lá de Gênesis, que está cortado em várias partes, porque eu não sei o que está acontecendo aqui com a gravação, que eu vou, quando chega uma hora e um pouco aqui, o vídeo sozinho ele corta e inicia outro. Ele não... Entendeu? Talvez porque ia ficar muito longo um vídeo com todo esse estudo aí. Eu acredito que ia levar aí em torno de 3, 4 horas. E olha lá se desse para terminar todo esse estudo que eu tenho aqui, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade aí, né, a esse estudo, né? E porque a igreja espiritual que acontecia ela não aceitava esse poder aí, a monarquia do império imperial, como rei, governo, E aí podemos destacar os aparecimentos de algumas heresias, que era tudo aquilo ao contrário à Igreja Católica. Uma heresia é o monocivista que eu tinha citado aí. O monocivista é a ideia de monocivista, é o monocivismo, monofisismo é o monocivismo. Negava a ideia da Santíssima Trindade e que não era provido de 3 substâncias, monofísica. O monocivista cria só em Jesus em espírito e não como homem. Outra heresia para o Papa é o iconoclasta. Os iconoclastas são o que não aceitava a imagem de escultura e quebrava tudo. Justiniano cobrava imposto muito alto e muitas pessoas não aceitavam aí na época de Justiniano, até que um dia o pessoal se revoltou e veio para matar Justiniano. Por quê? Justiniano cobrava imposto muito caro aí do pessoal, e o pessoal se revoltou e veio para matar Justiniano, né? E aí o mesmo, conta a história que ficou aí meio apavorado, querendo fugir